Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo explicando alguns conceitos básicos da Unity para vocês verem como que é simples e fácil fazer um projetinho nele. A gente não vai criar um jogo completo, eu vou criar apenas uma mecânica de um jogo de plataforma em 2D, para quem quiser conhecer um pouco sobre a ferramenta e também ver como que é fácil utilizá-la. Para me acompanhar hoje nessa empreitada, eu tô aqui com o nosso querido Eliud, da Condado Braveheart. Fala um oi aí, Ed. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos e vamos lá aprender juntos essa engine maravilhosa que é a Unity. Isso mesmo, pessoal. Então, para começar, o que a gente pode fazer? Vocês podem baixar o Unity Hub, ele serve para fazer um versionamento da Unity, ou seja, você pode ter várias versões da Unity no seu computador coexistindo sem ter conflitos. Então, você baixa o Unity Hub lá no site oficial da Unity, vou deixar aqui no link da descrição. E agora a gente vai baixar aqui o Unity 2019. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em Installs, a gente vai vir aqui em Add, e aqui vai aparecer para vocês o Unity 2019. Para mim não vai aparecer aqui de novo, porque eu já tenho, mas aí vocês vão selecionar eles, por exemplo, como se fosse aqui, e vão clicar em Next, e aí vocês vão começar a instalar aqui a Unity. Depois de instalada, ela vai aparecer aqui para vocês na nossa aba de instalados, e aí a partir daí vocês vão poder criar um projeto na Unity. Para criar um projeto na Unity aqui através do Unity Hub é muito simples. A gente vai vir aqui no botãozinho azul, New, e vai abrir essa telinha aqui mostrando pra gente os templates para criar os tipos de projeto na Unity. A gente tem aqui projeto 2D e 3D, que são os principais, né? A gente vai criar hoje um projeto 2D. Mas a gente tem também outros tipos de projeto aqui, por exemplo, projetos para mobile, projetos com realidade virtual. Depois vocês podem dar uma navegada aqui e encontrar os outros tipos de templates. Então a gente vai selecionar aqui o 2D. E a gente vai dar um nome para o nosso projeto. Que nome que a gente pode dar, Eliud? Eu acho que um nome perfeito seria Joguinho de Plataforma. Joguinho de plataforma. E aí o que a gente vai Eita, fazer? A gente vai vir aqui no Location e a gente pode escolher aqui a pasta onde o nosso jogo vai ficar armazenado. No caso aqui eu vou deixar na minha pasta padrão aqui. Depois é só clicar em Create e aí é só esperar a Unity abrir. Quando vocês abrirem a Unity pela primeira vez, vocês vão encontrar uma interface desse jeito aqui. Bonito ou não é bonito, Ed? linda, maravilhosa, limpa, sem bagunça. Só que a gente pode fazer uma baguncinha aqui se a gente quiser, porque todas as janelas aqui da nossa Unity, elas podem mudar de lugar. Então você pode criar um layout específico de como você quer utilizar a interface da Unity. Isso aqui pode ser customizável. Então você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui em layouts, e aqui você tem alguns layouts, tirando esse aqui, que são os padrões que já vem aqui na Unity. A gente tem, por exemplo, esse aqui, que é o 2x3, que ele vai mostrar aqui as janelas do jogo e da cena pra gente, e aqui as outras janelas. Só que eu não gosto muito dessa janela aqui, tudo muito vertical, né? Você gosta dessa janela, Ed? Então, nós é Esse bem tipo dessa horrível. interface Horrível. aqui? Né, eu também não gosto muito, não. Então, você pode personalizar do jeito que você achar melhor, isso é um gosto pessoal. Eu tenho uma aqui que eu fiz, então você vai poder customizar aqui a sua interface e depois você vem aqui em Save Layout, coloca um nome e ela vai ficar aqui pra você. No meu caso, o meu layout ele é desse jeitinho aqui. Então vamos explicar algumas coisas bem rapidinhas sobre a interface da Unity pra gente não perder muito do nosso tempo. A gente tem aqui a janela de cena. Essa janela de cena aqui é onde vai ficar os componentes do nosso jogo. Então, o seu cenário, os seus personagens, todos os seus componentes visíveis no seu jogo, ou até mesmo invisíveis, vão ficar aqui. E aqui do lado, né, no caso aqui do meu layout, a gente tem a janela de game. Então, é aqui que realmente vai ficar o jogo e é como o usuário final vai visualizar o seu jogo. Então vamos ver uma coisa importante aqui dentro da nossa cena. A gente tem uma câmera. Então a câmera ela é responsável por renderizar todos os objetos da nossa cena aqui do nosso jogo. Então se a gente clicar aqui na câmera, vocês percebam que a gente tem um câmera preview. Então aqui a gente fica vendo como que tá a nossa tela do nosso jogo. Como eu tenho aqui do lado, isso aqui fica um pouquinho obsoleto pra mim. Mas quem usa assim a tela cheia da cena, que eu vi que o Ed usa aqui tudo cheio, que ele não usa metade Adoro. aqui, então pra ele é interessante ver esse camera preview pra ver como é que tá o jogo lá, como é que tá a cena do jogo. Então vamos entrar aqui num conceito também muito importante, que são os Game Objects. Então eu vou criar um novo Game Object aqui, a gente pode criar ele aqui através da interface da Unity, ou a gente pode vir aqui nessa janelinha aqui, clicar com o lado direito do mouse,
E aqui eu tenho alguns tipos de objeto que eu posso criar. Eu posso criar um objeto 2D e posso criar também um objeto 3D. Eu sei que eu vou fazer um jogo 2D aqui, mas para fins de ilustrar aqui algumas coisas, eu vou criar um objeto 3D por enquanto. Então eu vou criar aqui um cubo. E ele vai aparecer aqui na nossa tela do nosso jogo e a câmera está renderizando ele. Aqui, o que a gente pode fazer? Eu esqueci o que eu ia falar. Tá, lembrei. Se iluminar, agora você vai adicionar a isso, luz. isso. Como a gente está no ambiente 2D, a gente não tem uma iluminação. No ambiente 3D, o nosso cubo ele é um objeto 3D, então ele precisa ter uma iluminação porque ele tem alguns componentes aqui de luz, de sombra. Então a gente também pode criar aqui só por enquanto. Vou vir aqui com o lado direito do mouse em Light e eu vou criar aqui a luz direcional, que é uma iluminação que agora sim a gente consegue visualizar esse cubo maravilhoso. Você acha que isso aqui é um cubo? Não parece ser, parece um quadrado, mas é porque a gente está vendo aqui no 2D. Se a gente clicar aqui, a gente pode mudar aqui a nossa visualização para 3D. Mas aqui vamos deixar aqui no 2D. E eu vou explicar algumas... Pode falar. Eu não sei se você já ia pegar nisso agora, mas aí você... acho que você ia voltar a dizer, tudo isso aqui são game objects, né? Não, sim, isso é. Entendi, perfeito. Aqui a gente tem, então, por exemplo, um cubo, ele é um game object. O que é um game object no final das contas? Ele vai ser um objeto do jogo. Ele vai ser interagível ou não. Ele vai aparecer na sua cena ou não. Mas o importante é que ele vai ser constituído por componentes. O que são componentes, então? Os componentes, eles podem ser scripts, que a gente mesmo vai criar para fazer algum comportamento ser feito através desse objeto, ou a gente pode ter também os componentes nativos da Unity, que a gente já vai falar já sobre alguns deles. Só que antes de eu falar isso, eu gostaria de mostrar algumas ferramentas aqui para a gente ver aqui na janela de cena. Então a gente está aqui na nossa cena do jogo, a gente vai editar aqui a nossa cena, eu tenho algumas ferramentas. Essa primeira ferramentazinha aqui da mãozinha, que é o Hand Tool, a gente vai poder mexer aqui na nossa cena. É o famoso tô com o mundo em minhas mãos. Exato. Se você tá aí no seu notebook sem o seu mouse, pra gente dar um zoom, você vai clicar aqui, vai apertar o Alt, vai segurar aqui o mouse e aí você vai rolar para baixo, ele vai dar um zoom, e rolar para cima, ele vai desaproximar, ele vai tirar o zoom. Se você tá com o mouse aí, é só você fazer isso através do scroll do mouse, que vai dar o mesmo efeito. E algo muito importante também que a gente pode utilizar quando a gente está aqui na perspectiva 3D, a gente pode apertar aqui com o Alt e a gente também pode movimentar aqui a nossa cena para deixar aqui no ângulo que a gente ache melhor para editar o nosso objeto. A gente vai ser orientado aqui pelos eixos de coordenada desse gizmo, aí aparecendo no lado superior direito da nossa tela. Mas vamos voltar aqui para a nossa visualização 2D, que é o que interessa para a gente hoje. A gente tem também aqui o Move Tool. Através dessa ferramenta a gente vai poder mover algum objeto. A gente pode mover aqui pelos eixos X, Y. E se a gente tivesse na nossa visualização 3D, a gente também pode movimentar pelo eixo Z, que no caso aqui é essa setinha azul. Então a gente tem aqui nossos 3 eixos de orientação de coordenada. Eu vou deixar aqui por enquanto só para a gente dar uma olhada aqui nas ferramentas de movimentação. A gente tem aqui a rotação, então aqui a gente pode rotacionar em algum dos eixos, no caso aqui rotacionando no eixo X, rotacionando no eixo Z e rotacionando no eixo Y. E a gente também tem um quarto eixo aqui que é chamado de Quaternion, que é uma rotação que ela vai alterar, se você for perceber ali no canto direito da tela, aqui em Rotation, ele altera a rotação dos 3 eixos de uma vez só, ele roda no próprio eixo mesmo. Só que a gente vai ver isso com mais calma depois quando a gente for entrar em códigos. Bom, a gente tem essa outra ferramenta aqui, que é a nossa ferramenta de escala, e a gente pode escalar aqui, né, mudar o tamanho do nosso objeto através de algum eixo específico. Então eu posso mudar aqui através do eixo Z, do eixo X e também do eixo Y. E aqui no meio eu posso alterar todos os 3 eixos simultaneamente. Interessante como o cubo fica parecendo uma slime do Minecraft, né? Exatamente. Essa outra ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de retângulo, e a gente pode alterar aqui o tamanho do nosso cubo em mais de um eixo simultaneamente. Ô Mai, o que é pivô? Parei.
Ai, meu Deus, eu sabia. Eu tava com medo de vir essa ferramenta. E por fim a gente tem essa outra ferramenta aqui que são todas essas outras ferramentas anteriores numa vez só. Se você tá com preguiça de usar uma delas, você já vem Adorei, aqui minha favorita. Se você tá com preguiça, vem aqui, tem tudo. Tem todas elas de uma vez. Bom, então, a gente vai voltar aqui para nossa perspectiva 2D. Então aqui a gente vai poder gerenciar o nosso Game Object através dessas ferramentas, porém a gente tem algo muito interessante aqui também, outra janela que a gente tem aqui na interface da Unity, que é essa janelinha aqui do Inspector. A janelinha do Inspector, ela vai ser possível, através dela, a gente alterar os comportamentos ou propriedades do nosso objeto através dos componentes. Então, quando você cria um Game Object, obrigatoriamente ele vai ter um nome aqui, como vocês estão vendo, Cube. Ele vai ter aqui essas outras opções de tag layer, que a gente já vai ver depois, mas aqui no tutorial. E com certeza, todos eles vão ter um transform. Todos eles são obrigados a ter um transform, porque eles são um objeto em cena. Então você precisa ter aqui um posicionamento para o seu objeto, uma rotação e também uma escala, que foi inclusive as opções que a gente mexeu aqui anteriormente. Mas a gente pode mexer aqui através do Inspector também, por exemplo, eu posso triplicar aqui o tamanho do meu cubo, por exemplo, no eixo X, posso mudar aqui a posição dele para 5, por exemplo. Vocês veem aqui através da câmera que o nosso objeto ele foi mais aqui para a direita. E eu posso mexer aqui na rotação também, se eu quiser, em algum eixo em específico. Deixa eu mudar aqui no eixo Z, por exemplo. A gente pode mudar aqui a rotação do nosso objeto. Se a gente clicar aqui nesses 3 pontinhos, a gente pode resetar tudo também. E aqui a gente tem os componentes. Como eu disse para vocês, um Game Object nada mais é do que um objeto em cena que vai ser formado através de componentes. Então, adicionando ou removendo componentes do seu objeto, você vai poder criar objetos com comportamentos ou características diferentes um do outro. Então, aqui no Inspector você também pode adicionar ou remover componentes. A gente tem aqui essa abinha de adicionar componente, que a gente já vai ver logo em seguida. E a gente pode aqui alterar algumas opções dos componentes. Eu não vou falar sobre esses componentes por enquanto, porque o que a gente vai focar aqui é o nosso jogo 2D. Esse cubo está aqui só para a gente exemplificar mesmo. Então, essa é a nossa janelinha do Inspector. Outra janela que a gente tem aqui, a janelinha da hierarquia. Então, tudo que você tiver aqui no seu jogo vai ficar aqui nessa janela. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem a nossa câmera para ela renderizar o nosso objeto, o nosso cubo, que é o nosso objeto de teste, e a nossa luz aqui para a gente conseguir visualizar aqui o nosso cubo de forma correta. Tem alguma coisa para acrescentar sobre a hierarquia, Ed? Eu só acho interessante ali que ela tem até a opção de você pesquisar, né, os objetos em cena, para caso você tenha muitos objetos e você não esteja achando aquele que você quer. Porque aqui, vamos supor que tenha muitos objetos, está construindo um cenário cheio de coisas e eles vão estar todos aqui na hierarquia sem exceções. E você quer achar um objeto específico. O que você pode fazer? Você pode vir aqui na sua pesquisa e digitar o nome do objeto. Por exemplo, eu vou digitar aqui Cube. Então ele vai aqui desfocar todos os outros objetos e vai focar para mim aonde que está o cubo na minha cena e também aonde que ele está aqui na minha janela de hierarquia para eu poder editar ele, mexer com ele, fazer algo que eu queira. Então essa barrinha de pesquisa aqui, ela consegue ser muito importante quando a gente está com uma hierarquia realmente cheia de objetos aqui. Bom, além disso, além de você conseguir organizar os objetos aqui na hierarquia, a gente tem o sistema de filiação, que eu gosto bastante. Como assim? O que é um sistema de filiação? Para a gente dar um exemplo aqui, eu vou criar um novo objeto aqui. No caso, eu vou criar agora uma esfera. Eu vou posicionar ela aqui um pouquinho mais para cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na esfera e vou arrastar aqui para dentro do cubo. Quando eu criar isso, quando eu fizer esse tipo de coisa, a esfera a partir de agora vai se tornar filha, um objeto filho do meu objeto cubo. O que isso vai acontecer? Presta atenção. Quando eu mexer o meu cubo aqui, perceba que a esfera vai junto. Aonde quer que você vá, ela estará com você. Ai, que romântico. Rotação, mesma coisa. Elas rotacionam juntas. Olha que coisa mais romântica. Escala, pode Muito ter fofo, certeza cara. que elas vão escalar juntas também. Olha só que bonitinho, elas vão ficar gordinhas juntas, tá vendo? Comeram muita coxinha, olha só. Enfim,
Não só no sentido de posição, no sentido de rotação, mas qualquer coisa, eles vão acabar se tornando objetos de composição. Dessa forma, você vai poder criar um objeto mais complexo. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é o nosso robozinho, que é uma mesh com partes separadas. Se cada um desses objetos possui comportamentos diferentes, mas eles compõem um personagem, eu quero que quando o personagem ande, todas as partes se movimentem juntas. Então, nesse caso, eu posso utilizar aqui a nossa filiação e dessa forma eles vão ser sempre filiados ao outro. Vão ser uma grande família de objetos um dentro do outro. Olha só que lindo! Uma coisa interessante aqui em relação à posição e outras opções aqui do nosso objeto filho. Você está vendo aqui que em X ou em Y, vamos ver o Y aqui, ele está na posição 1.04. É importante salientar que esse 1.04 ele não é referente às coordenadas da Unity, do mundo da Unity, e sim uma posição local, interna ao cubo. Agora, o cubo, por estar na posição 0, pode ver que ele está numa posição diferente. Agora sim, o cubo, como é o objeto pai, ele é relacionado ao mundo. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 10... Não vou mudar para 10, porque senão a gente não vê mais eles. Ele foi embora. Se eu mudar para 3, por exemplo, vocês percebam que a esfera ela continua estando em 1.04, porque aqui ela está relacionada localmente, internamente ao objeto pai. Então, esse tipo de filiação também é interessante nesse sentido. A gente alterou o objeto pai, mas as coordenadas do objeto filho permanecem locais. Isso é muito importante também. E por fim, a última janela aqui que eu vou mostrar para vocês antes da gente dar prosseguimento com finalmente o nosso jogo, é aqui embaixo a gente tem essas duas janelas aqui, eu tenho a janelinha do projeto e tenho a janelinha de assets. Então vão ser aqui nessas duas janelas que a gente vai ter os nossos recursos. O que são assets, Ed? Explica aqui pra galera um pouquinho. Assets são basicamente todos os recursos, sejam gráficos, sonoros, texturas, tudo que vai compor o objeto em cena ali, eles são os assets, né? Exatamente, e os scripts que a gente cria também são, tá? Isso daí é bullying com os programadores. É verdade. Aqui na nossa aba de projeto, a gente vai ter os nossos assets e aqui a gente vai ter as pastas com os nossos arquivos. Inclusive, é importante aqui, eu vou criar algumas pastas, por exemplo, a gente vai clicar aqui colado direito do mouse em Create e a gente vai vir aqui em Folder e eu vou criar, por exemplo, aqui a nossa pasta de scripts. Então, aqui dentro dessa pasta vai conter todos os scripts do nosso projeto. Aqui a gente tem a pasta padrão de cenas, onde a gente guarda todas as cenas do nosso jogo. Já vem padrão aqui essa pasta, a gente tem aqui a cena padrão. E a gente pode criar aqui outras pastas também. Eu vou criar aqui uma outra pasta, por exemplo, de animações, animations. E vou criar também uma pasta de graphics. Então, o jeito como você organiza o seu projeto diz muito sobre você. Se você larga tudo aqui na pasta de assets, sinto lhe informar, mas você é uma pessoa um pouco desorganizada. Olha, eu não sei o que pensar sobre isso, porque se eu mostrar minha pasta de assets, vai todo mundo achar que eu sou maluco. Ah, então, mas é interessante, assim, gente, vocês seguirem, assim, as pastinhas tudo bonitinho, tudo direitinho, porque se você precisar de algum recurso, alguma coisa, você vai saber onde procurar. Apesar de que a gente tem aqui a barrinha de pesquisa, você pode procurar por um asset específico aqui pelo nome ou através de alguma filtragem. Porém, eu realmente recomendo vocês organizarem as pastinhas de uma forma que você não se perca na sua própria bagunça. Ouçam a Mai. Isso, gente, me ouça, porque experiência própria, deixar tudo aqui não é muito bom não, já fiz, então não faça. Alguém já sofreu aí, né? Alguém já sofreu, né? Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui então o nosso projeto. Vamos deletar então nossos filiais aqui, eles vão embora juntos, já que eles gostam tanto de ficar juntos, eles vão embora juntos. Oh, meu Deus, você destruiu um amor. Bom, agora eu quero falar uma coisa que a Unity, ela é muito legal por causa disso. Não só por causa disso, mas isso é uma das coisas que eu gosto muito, que é a Asset Store. Como assim? Lá vai eu fazer um merchan aqui. A gente vai vir aqui em Window e a gente vai ter aqui o Asset Store. Você pode dar Ctrl 9 também, como vocês estão vendo ali no atalho. E o que é a Asset Store? Eu gostaria que o Ed ele falasse um pouquinho pra gente sobre a Asset Store, porque vamos ver o que ele tem pra falar sobre isso. A Asset Store é ali um centro de recursos, né, onde tanto desenvolvedor quanto produtores em geral, 3D e artistas, costumam colocar os seus recursos. Ali você vai encontrar desde recursos gratuitos, recursos pagos. Você está precisando daquele personagem super característico para o seu jogo, você vai encontrar ele ali.
não tem o dinheiro que precisa para pagar pelo personagem ali agora, procura um grátis que você com certeza vai achar também. Ótimo, ele resumiu de um jeito muito marqueteiro o que é Asset Store. Unity patrocina a gente. Bom, vamos lá. Bom, aqui no caso eu vou abrir a Asset Store. Eu recomendo que vocês criem uma conta aqui na Asset Store, é bem fácil. Você pode entrar até com a sua conta do Gmail ou do Facebook. Ou você pode criar uma mesma aí, um ID aí para Unity. Eu já tô aqui logado com a minha, então eu recomendo que vocês loguem. Vocês podem entrar pelo navegador também, não precisa ser necessariamente através aqui da Unity. E eu vou aqui então pegar os nossos recursos gráficos para o nosso jogo. Porque eu sou programadora, eu não sou designer, então eu tenho que pegar tudo feito. A gente vai vir aqui na categoria, eu vou pesquisar por 2D. E no caso do 2D, eu sou pobre, então eu vou vir aqui no Free Assets, porque eu quero de graça. A gente encontra muito conteúdo interessante aqui de graça, como vocês podem ver aqui, ó. Tem muito conteúdo legal, mas o que tá me interessando mesmo é esse aqui, ó. O Pixel Adventure. Esse recurso aqui feito pelo Pixel Frog, gente, é muito bonitinho, muito delicinha. Olha esses gráficos, que bonito. Eu achei legal. Bom, aqui pra vocês vai aparecer download, porque eu já tenho, então ele não vai colocar de novo. Então vocês vão clicar em download. Depois que fizer o download, vocês vão vir aqui em import, pra vocês importarem os seus gráficos diretamente para a Unity. Então aqui ele tem todos os gráficos que vão vir aqui dentro do asset, né? E eu vou tirar aqui só a cena de demo, porque a gente não vai utilizar. E porque eu sou religiosa, então eu não quero colocar um demo dentro do meu projeto. Vamos aqui em import, então. A gente vai vir aqui nas 3 bolinhas aqui, depois que ele importar, e a gente vai minimizar de volta aqui a Asset Store pra gente. A gente já utilizou ela do jeito que a gente queria. Aqui ele tá importando os recursos. Olha, eu gostei desse carinha aqui, ó. Parece a Hello Kitty. Hello Kitty. Eu confesso que eu mostrei o videozinho de exemplo que você me mandou pro meu pai. Ele falou que parece a tartaruga ninja, você sabe? É, sim. É. Não faltou o casco, né? Exatamente. A gente vai vir aqui, vai minimizar de volta aqui. Vamos deixar ela ali abertinha se você quiser. Eu deixo ela aqui do lado da cena, mas aí tanto faz. E aqui vocês vejam que criou uma pasta chamada Pixel Adventure 1. Então eu vou arrastar aqui para Graphics. Agora ela vai ser uma subpasta. E aqui a gente tem todos os nossos recursos pra gente fazer o nosso joguinho de plataforma. Tem, por exemplo, aqui o personagem. Olha só que coisinha mais linda e pequena. Olha só que pequenininho. Bem pequeno. Tá bem pequenininho mesmo, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Porque a gente vai trabalhar aqui nesse jogo. Ele foi todo arquitetado para ser 16 por 16 pixels. A gente vai trabalhar aqui numa escala 16 por 16. Então, aqui no nosso recurso, por exemplo, do sapinho, que eu vou mostrar para vocês, vou dar um Ctrl A aqui embaixo para selecionar todos eles de uma vez. A gente pode vir aqui na opção Pixels per Unit. Então, é um pixel a cada unidade. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 16 em vez de 100. Então, eu vou ter 16 pixels por unidade. A gente vai clicar aqui em Apply. Ah, agora sim. Agora a gente está visualizando a tartaruga ninja. Interessante. Legal. Inclusive, me surgiu uma dúvida. Ocorre em caso de o personagem apenas ser aumentado a escala dele, né? Mas vamos ver. Vamos aumentar aqui a escala de algum personagem. Também dá. Vamos jogar Hello Kitty aqui. Isso aqui é Hello Kitty. Aqui a gente tem, né, a nossa ferramenta de escala. Ela é tão pequena que eu vou ter que dar um zoom aqui nela pra gente visualizar. Eu posso escalar o meu personagem? Como vocês estão vendo, eu posso. Ele não ficou pixelizado, ele não ficou estragado, ele ficou bem legalzinho, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Porém, você perceba que a gente não consegue manter uma proporção, né? Quando a gente quiser trabalhar com outros personagens, se eu quiser escalar assim livremente. É uma opção, às vezes você vai optar por isso, vai depender muito do que você está fazendo, você tem que escalonar algum objeto, tanto é que existe a ferramenta. Porém, nesse caso aqui, como a gente vai padronizar tudo numa escala 16 por 16, eu recomendo fazer daquele jeito anterior que a gente tinha feito. Porque você vê, ó, tem uma discrepância entre esses tamanhos, vamos supor que esse aqui é o inimigo e esse é o personagem. Então, quando eu quiser colocar eles em cena, eu vou ter que escalonar sempre de um jeito para eles ficarem proporcionais. Isso que vai até me dar um trabalhinho aqui extra, né? É diferente de, né? Eu posso deletar aqui os objetos da cena, eu vou clicar aqui em cima e vou em Delete. Agora, se eu vir aqui e colocar aqui ele Pixels per Unit, ele é 16 pixels e der um Apply, quando eu colocar ele aqui na cena, ele já vai estar na proporção correta. Então, existe as duas possibilidades, tá? Nada contra a outra também.
Então a gente tem o nosso Perfeito. sapinho, certo? Eu vou até renomear ele aqui para main player. Aqui você pode dar um nome para o seu objeto. Eu vou deixar ele resetado aqui nas posições 000. E aqui no sprite dele, ele não vai ter esse sprite dele voando aqui não. Vamos deixar aqui. Eu vou abrir aqui o idle dele aqui. Ah, eu tô no outro, ó. Essa na Hello Tô na Kitty. Hello Kitty. Vamos abrir aqui o sapinho mesmo. Sabemos que todo mundo aqui gosta da Tartaruga Ninja sem. A Tartaruga Ninja eu escolhi pra ela ser a principal e é isso aí, vai ser ela. Então a gente tem aqui, né, paradinho. Uma curiosidade, é porque aqui a gente já tem o asset pronto, mas vamos supor que você tenha o sprite set que você quer importar aqui para Unity. Igual a gente tem aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai vir aqui em Sprite Mode, normalmente ele vem por padrão aqui no Single. Quando você está aqui no Single, isso significa que ele vai tratar esse sprite como uma imagem única. Porém, como a gente tem o Sprite Set aqui, ele tem várias animações, a gente pode vir aqui na opção de múltiplo, e aí a gente vem aqui no Sprite Editor, e aí a gente pode cortar aqui através da Unity, ele tem essa ferramenta aqui para cortar cada frame aqui pra gente, tá vendo aqui? Ele tá cortando cada 32 por 32, mas eu tô usando 16 por 16 que ele fica melhor aqui pra gente ver, mas você podia também usar a escala 32 por 32 aqui nele. Ou qualquer múltiplo de 32, inclusive. E pra gente cortar, a gente tem aqui no Sprite Editor, a gente tem essa opção Slice aqui, e a gente tem aqui as opções. Ele tá aqui no automático, ele conseguiu detectar aqui todas as colunas aqui do nosso sprite, mas caso você queira customizar, você pode cortar aqui por... você pode colocar aqui pelo tamanho da coluna, e aí você vai especificar qual que são os pixels, e você pode fazer isso aqui também pela quantidade de colunas, né? No caso aqui a gente tem várias, né? Enfim, e aí você pode fazer aqui do jeito que você achar melhor. No caso, a gente já está com isso já pronto, já está preparado aqui, porque a gente já pegou um asset pronto da Asset Store. Mas caso você faça os seus, ou você pegue em outro lugar, talvez você tenha que fazer esse processo de usar o Sprite Editor. Depois que você alterar alguma coisa aqui dentro, você tem que vir aqui no Apply para aplicar essas alterações. Você tem algum comentário para fazer sobre isso, senhor Eliud? Não, eu ainda tô encantado pelo Pixel Super Unit. Tá acontecendo comigo algumas vezes de uns sites ficarem meio rabiscados, né? Meio com chuvisco. Mas talvez essa seja a solução, esse Pixel Per Unit. Depois você pode dar uma olhada. Pode ser. É porque aí você padroniza, né, o tamanho dos objetos. Bom, então a Sim, gente tem o nosso sapinho aqui. Eu não preciso mais dessa luz aqui direcional, porque a gente está num projeto 2D. E quando a gente está no objeto 2D, a iluminação aqui da cena, ela não faz muita diferença. Porque é tudo sprite aqui, né? Não são meshes. Então eu posso deletar ela aqui, eu posso vir aqui colar direito do mouse e vir aqui em delete. Ou você pode ir pelo teclado também, como eu fiz anteriormente. Então a gente tem o nosso sapinho aqui. E ele tem aqui alguns componentes. Um componente que eu queria falar é sobre o Sprite Render. Então, esse componente aqui que a gente usa em objetos 2D, principalmente, a gente usa para renderizar o quê? Sprites, que são esses objetos em duas dimensões. Tanto é que se eu mudar aqui a visualização para 3D, você vê que ele parece um papel, né? Ele é fino, só tem duas dimensões. Então, ele é propício para a gente utilizar no ambiente 2D mesmo. A gente tem aqui algumas opções, eu não vou me atentar muito a detalhes sobre cada componente que tem aqui na Unity, isso a gente vai ter vídeos e aulas específicos sobre, né? A gente vai falar só um pouquinho do básico. Mas eu queria falar aqui sobre a ordem do layer, que é a ordem de camadas, porque vamos ver uma coisinha, eu tenho aqui o meu personagem, ele está na camada 0. Vamos supor que eu tenho um segundo personagem, que é o clone aqui da tartaruga. Você está vendo que ela está sobrepondo o meu objeto. Mas se eu quero, por exemplo, que esse objeto fique por debaixo do meu objeto aqui do main player, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui o ordem layer. Eu tenho duas opções. Ou eu vou colocar um valor negativo aqui que é menor que 0, então ele vai ficar sobreposto aqui. Ou se eu não quiser trabalhar com valores negativos, eu posso vir no main player e deixar ele na camada 1. Isso é interessante para a gente ter esse controle de camadas, porque quando a gente for montar um cenário, a gente tem o background, que fica atrás de todos os objetos, depois a gente tem o cenário e os personagens, então cada um vai ter uma prioridade no layer diferente. Então a gente pode utilizar aqui o Sprite Render para a gente gerenciar isso também. Você pode criar layers customizados também aqui, se você quiser. Colocar, por exemplo, vários objetos numa família de layer. Por exemplo, tudo que for background, você vai criar aqui um novo sorting layer. Você vai dar um nome aqui de background layer. E aí todos os objetos que forem background, você coloca nessa camada e coloca qual é a ordem dele. Então, automaticamente ele já vai para essa ordem sem você precisar ficar mexendo no manual.
Então isso também é uma coisa muito interessante que eu queria comentar sobre o Sprite Render. Mas vamos lá, vamos falar sobre um outro componente que a gente tem aqui na Unity, que é muito legal de usar. Você gosta desse componente que eu vou falar agora, Ed? Quer ver? Vamos adicionar aqui em Add Component. Nós temos aqui o Rigid Body. A gente vai utilizar aqui, a gente tem esse Rigid Body aqui, gente. A gente tem o 3D e tem o 2D. Como a gente está no ambiente 2D, vamos de 2D. E o que isso Esse é meu componente favorito, ela já sabe. Favorito, gente, é a física da Unity. A Unity, ela tem uma engine de física. Então, o que vai acontecer? A gente vai poder aplicar força sobre esses objetos, aplicar velocidade, gravidade. Então, tudo que você conhece lá das leis de Newton, você vai poder aplicar aqui nesse... Posso pedir pra você dar play? Então, gente, era isso que eu ia falar. Ele já deu um spoiler, mas olha só que engraçado. Agora que ele é um corpo rígido e a física atua sobre ele, ele tem gravidade. Vamos lá, vamos dar um play, vamos ver o que vai acontecer. Vamos testar o nosso jogo pela primeira vez. Adeus, Tartaruga Ninja. Adoro isso. Você sabe dizer, Ed, por que diabos isso aconteceu? Bom, a gente pode imaginar parando com a realidade. Se o objeto ele é puxado para baixo é porque ele tem um certo peso. Porém, se ele não tem um sistema de colisão, ele não tem como planar. E se não tem um campo embaixo dele com o mesmo sistema de colisão, ele não tem definitivamente nada com o que pousar. Exatamente, meu querido Sherlock Holmes. O que aconteceu? Como o nosso objeto não tem nada embaixo, ele vai cair, né? Joga um ovo pra cima, ele vai cair no chão e vai explodir, e ainda por cima você vai apanhar da sua mãe. Então, se você não tem nada embaixo pra suspender essa gravidade, o objeto vai cair. Então, o nosso querido sapo, ele não é voador aqui no caso. Então, ele vai cair. Se a gente quiser que a gravidade não atue sobre o nosso objeto, a gente tem duas opções. A primeira é a gente mudar aqui o tipo de corpo dele para cinemático. Isso significa que ele é um objeto de cena que ele não tem a gravidade atuando sobre ele, porém, outros objetos com gravidade podem atuar sobre ele. Um outro tipo de jeito que a gente tem para fazer ele ficar aqui estático é a gente pegar aqui a escala de gravidade dele e alterar para 0. Dessa forma, a gente não tem mais gravidade no nosso objeto, ele está na lua, ele simplesmente não tem nada forçando ele para baixo. Porém, não é isso que a gente quer. Um jogo de plataforma mecânica é a gente ter uma gravidade. Por falar em mecânica, quais que são assim as mecânicas mais básicas de um jogo de plataforma que inclusive a gente vai aplicar aqui, Ed? Olha, a começar a gente pode já inserir o sistema de pulo, né? Que eu acho que é um sistema mais básico. E tem que ter alguns inimiguinhos também, né? Pra gente matar, pra gente ali não se sentir herói. E algumas plataformas também, né? E tem que, inclusive você me fez pensar numa coisa interessante. Se tem todo esse sistema de colisão de física e tudo mais, como que a gente vai fazer para ele atravessar os objetos que estão em cima e depois planar em cima deles? Eu fico curioso com isso. A gente vai fazer tudo isso no tutorial que ele falou, tá? Por isso que ele tá dando esses spoilers aí. Foi tudo planejado. Bom, gente, vamos primeiro, antes de fazer o sistema de pulo, colocar alguma coisa embaixo para o nosso sapo não cair. Então, vou vir aqui na pasta de terreno. E a gente tem aqui uns terreninhos muito bonitinhos, feitos... Poxa, muito bonito mesmo. Eu vou colocar todos eles em 16 pixels per unit. Não vamos esquecer deste detalhe, senão a gente vai ter um quadradinho muito pequeno aqui. E aqui, a gente já vai criar aqui o nosso cenário com tile map. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz, mas por enquanto, que a gente só vai fazer o sistema de pulo, eu vou fazer do jeito tradicional mesmo. Vamos deixar aqui só uma plataforminha mesmo para o nosso objeto. A gente arrasta mesmo para a cena, com cara e coragem. E o que a gente vai ter que fazer? A gente ainda vai cair. Vamos ficar vendo. A gente colocou um objeto aqui, mas ele ainda cai. Por quê? Porque ele não tem uma colisão, né? Isso aqui é só um sprite, é uma imagem. Então, outro componente que a gente tem aqui na Unity, além do Rigid Body, do Sprite Render, a gente tem também os colliders. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um Box Collider. Eu vou escolher o 2D, porque a gente está no 2D. E a gente tem outros tipos de colliders. A gente tem tanto colliders que mudam só a parte geométrica. Por exemplo, a gente tem círculo, tem quadrado, né? No caso aqui é uma caixa.
Mas a gente tem também alguns colliders com comportamentos específicos, que a gente vai ter tutoriais mais específicos sobre eles, que eu não vou salientar aqui nesse primeiro vídeo. Bom, vou colocar aqui um Box Collider, e vocês percebam aqui na nossa cena do jogo, que ficou aqui essas linhas verdes em volta do nosso objeto. Isso aqui é a nossa área de colisão, que inclusive aqui no nosso componente, se a gente vir aqui em Edit Collider, clica aqui, eu posso, né, tá alterando ela aqui, eu vou ajustar ela um pouquinho para cá. Então, tudo que for essa linha verde aqui vai ser área de contato com o nosso personagem. Então, vamos testar aqui agora. Eu acho que ele vai cair ainda. Por que ele tá caindo? Imaginado. Porque ele não tem collider também. A gente precisa colocar aqui, então... deixa eu só fechar aqui. Vamos colocar um collider aqui pro nosso bichinho. Para o nosso personagem, eu vou colocar um collider de cápsula. Então, eu vou vir aqui no Capsule Collider. Também é 2D, nunca se esqueça disso. E olha só, toda essa aqui é uma área de colisão do nosso objeto, mas tá vendo que ele não tá pegando o nosso sprite aqui como um todo. Ele tá até um pouco para fora. Então, a gente pode arrumar aqui o offset dele. Eu posso arrumar aqui o size, na verdade. Vamos arrumar aqui o size. E zoa. Pode me zoar, não ligo. E a gente pode mudar aqui também na vertical. Agora sim a gente vai mudar o offset. Vai centralizar um pouquinho aqui. Eu acho que tá... Até que tá bom. A gente pode vir aqui bonitinho. em Edit Collider. Você pode também alterar aqui em algum eixo específico também, se você quiser, né? Em algum ponto específico do Collider. Mas eu acho que assim tá bom. Agora sim a ideia é ele não cair. Vamos lá, agora ele tem que ficar de pezinho aqui. Ah, que interessante. Perfeito. Certo, agora todo mundo aqui é um objeto de colisão. Bom, agora, o que a gente quer fazer aqui pra gente começar, pra finalmente eu mostrar pra vocês como é que usa Unity de verdade. Vamos criar o script de pulo. Então, eu vou vir aqui na minha pasta de scripts. E aqui dentro eu vou criar os nossos scripts. Eu prefiro criar uma subpasta. Por exemplo, para o jogador, Main Player Scripts. Então, aqui dentro vai ser só os scripts referentes ao nosso Tartaruga Ninja aqui, que na verdade é um sapo. Eu sinto que essa dica foi diretamente pra mim, porque eu costumo deixar os meus scripts tudo juntos. Imagina que foi pra você, mas não foi não. A gente vai criar um script clicando com o lado direito do mouse em Create, e a gente tem aqui, logo a primeira opção que a gente tem aqui é o C# Script, pra você ver que nós programadores a gente tem prioridade aqui, né? Quando a gente Quando a gente clicar aqui, a gente vai criar aqui um arquivo de script, que ele é um arquivo .cs, que é C#, e a gente vai dar um nome para ele. É importante que o nome do seu script seja o mesmo nome que esteja dentro da classe, senão vai dar erro. Muita gente comete esse erro, inclusive eu já fiz isso daí. Então vamos criar aqui o nosso jump script. E uma vez criado, a gente vai poder abrir ele no nosso querido editor, na nossa IDE, o Visual Studio, que é a nossa IDE querida, amada do C#. Então, a gente pode dar 2 cliques aqui. E a partir daí a gente vai esperar o Visual Studio abrir, para a gente poder começar a editar o nosso querido script. Quando a gente abrir o Visual Studio no script padrão do Unity, a gente vai se deparar sempre com essa tela, nunca vai ser diferente. Vou falar rapidamente... Oi? Pode falar. Vale ressaltar que vocês vão se assustar um pouco, vão ficar com medo dessa imagem aí, desses códigos, mas não se preocupem que vocês vão se familiarizar. Sempre quando você fala que você vai se familiarizar, o negócio picota. Eu acho que ele não quer que você fale isso, eu acho que ele quer que as pessoas tenham medo mesmo. Não vou falar mais, foda-se. Bom, pessoal, ó, os conceitos básicos de programação em C#, a sintaxe, eu não vou focar nesse vídeo, porque esse vídeo realmente é mais focado na Unity e no desenvolvimento de jogos nela. Se vocês quiserem ter mais uma noção sobre C#, sobre programação, sobre lógica, eu recomendo que vocês entrem lá no fórum da Condado, tem lá uns tutoriais muito legais sobre essa linguagem, não só meus tutoriais, mas de outros membros na comunidade. Só vocês irem lá na Academia Tecnológica e vocês vão encontrar diversos tutoriais sobre essa linguagem e também sobre a Unity. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui então é um pré-requisito, digamos assim, que você já tem um pouquinho de noção de como que é o C#, como que é a sintaxe, o que são variáveis, o que são instruções de condição, enfim. As coisas mais básicas mesmo, não precisa ser um usuário tão avançado assim, mas é bom que você tenha um pouquinho de noção mesmo. Dito isso, né, Ed, tem alguma coisa para salientar? Só queria salientar que os tutoriais a mais são os melhores. Ah, muito obrigada.
Obrigada pelo merchan, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho o que é essa tela aqui. Eu vou passar rapidinho e depois disso a gente vai começar com o script. Aqui ele tá fazendo referência a 3 bibliotecas. Essas duas primeiras são as bibliotecas padrões do C Sharp pra gente utilizar coleções como arrays, por exemplo. E aqui é uma biblioteca muito importante, que é a biblioteca da Unity Engine, que se você não tiver ela, a gente não vai poder utilizar um monte de coisa aqui. Então é importante que ela esteja aí bonitinha. Aqui a gente tem a classe do nosso objeto, né, que é o nosso componente, e aqui a gente vai tratar a nossa classe como um script. Então aqui a gente tem o nome do nosso script, que é consequentemente o nome da nossa classe, e ele precisa ser exatamente igual aqui na nossa interface. Se é Jump Script aqui, ele precisa aqui dentro do Visual Studio também, aqui dentro do código também ser Jump Script, senão vai dar uns erros que você vai achar que seu projeto foi para as cucuias, mas na verdade só tá com problema aí nesse nome, né? Normalmente é isso. Muitos projetos meus já foram para as cucuias. Pois é. Aqui a gente tem uma herança de monobehavior. O que isso vai acontecer? A partir daí, todos os seus scripts que são herdados de monobehavior, eles são tratados como componentes. Isso significa que eles vão poder ser adicionados em objetos de cena. Então a gente vai, através aqui do Add Component, poder adicionar os nossos scripts. Então eles vão poder ser inicializados, atualizados e destruídos na cena. Eu tenho um tutorial que eu vou deixar aí no link da descrição que fala um pouco mais sobre componentes e sobre atualização e inicialização de scripts. É interessante vocês darem uma olhada também junto com esse tutorial em vídeo. E aqui a gente tem duas funçõezinhas ou métodos, né? Tanto faz como você chama, padrões da Unity. Como ele está falando aqui, ó, o start é chamado depois do primeiro frame do update. E aqui o update é chamado uma vez por frame. Você lendo esse comentário, você fala que... Mas é simplesmente assim. Que desgrama que ela tá falando. É simplesmente isso, gente. O start, deixa eu apagar aqui os comentários. O start ele vai ser chamado assim que o objeto praticamente entrar em cena. O objeto iniciou, pum, chamou o start. E o update ele vai ficar sendo chamado aqui várias vezes por segundo dentro do seu objeto. Ele é chamado dependendo do FPS do seu jogo. Eu vou dar mais detalhes sobre start e update naquele tutorial que eu falei pra vocês que tá aí no link da descrição. Dá uma olhada lá. Mas basicamente é isso. Um vai ser chamado quando o objeto entra em cena e o outro vai ser chamado várias vezes. Mas o que a gente tem a lógica aqui do nosso script? O nosso personagem, ele vai pular. Para ele pular, a gente aperta um botão. Eu vou deixar aqui o botão, a flechinha para cima aqui das nossas setinhas. Quando a gente apertar para cima, ele vai dar um pulo. Para ele pular, a gente vai ter que mexer com a física do nosso objeto. Falou em mexer em física do nosso objeto, então a gente já vai aqui adicionar o nosso RigidBody 2D. A gente vai pegar a referência do nosso componente aqui. Então lembra, um objeto ele é um apanhado de componentes. Então a gente tem aqui o nosso sapinho, ele tem aqui o nosso RigidBody 2D. Já que o nosso script de pulo quer fazer acesso a esse RigidBody 2D, para aplicar uma força a ele, a gente vai referenciar ele aqui dentro do nosso script. O nome que a gente dá para ele pode ser um nome bem curto, porque a gente vai referenciar ele aqui algumas vezes no nosso script, então você não precisa fazer com que ele tenha um nome tão comprido assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai colocar dentro dessa variável o nosso componente. Como que faz para pegar componentes, Ed? Como que faz para pegar componentes? Se eu não estiver enganado, você vai colocar o comandinho getComponent. Isso, a gente vai utilizar aqui o getComponent. Aí ele vai pedir para você aqui o tipo do componente que você quer pegar, no caso aqui é um RigidBody 2D. Se você colocar sem o 2D, vai ser o 3D e vai dar erro. E a partir daí, a gente tem acesso ao nosso componente de RigidBody. Então, a gente pode alterar, por exemplo, essas propriedades que a gente tem aqui no inspector do nosso RigidBody, a gente pode alterar aqui via código também, a partir de agora, e calculadora. Do nada. A partir de agora, dentro dessa variável aqui que eu criei, o RB. Bom, pra gente fazer o nosso personagem pular, a gente precisa aplicar uma força nele. Então, eu vou aplicar uma força aqui através de uma variável que eu vou chamar de Jump Force. E eu vou deixar ela do tipo float, porque a gente vai poder aplicar um valor numérico. Eu posso setar um valor aqui para ela, aqui dentro mesmo do nosso código, por exemplo, 400. Porém, existe uma coisa muito interessante aqui na Unity, nos objetos de componente, né, nos nossos scripts, que se a gente utilizar aqui um modificador de acesso public, eu vou salvar aqui o nosso script dando um Ctrl S. Eu vou voltar aqui para a Unity, vou esperar dar uma compilada no nosso script aqui, ó, você pode ver essa rodinha carregando, compilou.
Eu vou clicar aqui no nosso personagem e vamos adicionar esse script a ele. Eu posso arrastar aqui e soltar. Como eu posso vir aqui no Add Component e pesquisar pelo componente que eu quero adicionar, no caso aqui é o Jump Script. Vocês percebam que aqui eu tenho uma variável aqui que eu posso fazer alterações. Eu tenho aqui o Jump Force, que é exatamente essa variável que eu criei aqui. Então sim, quando você utiliza o modificador de acesso public, você pode alterar aqui via Inspector, que é também como os componentes se comportam aqui. Eles têm também esse tipo de opção, esse tipo de comportamento. Será via interface. Então, eu posso colocar aqui então o valor que eu quero, por exemplo, 450. O que eu vou fazer com essa força? Eu vou aplicar no meu corpo rígido. Eu posso utilizar aqui o meu RB, ele tem aqui uma propriedade chamada Add Force. E a partir daqui eu posso adicionar uma força em alguma direção no nosso objeto. Eu podia fazer isso no update? Poderia. Ia ficar legal? Talvez. Mas por que eu não vou criar no update? Porque como eu falei pra vocês, o update ele é chamado dependendo do FPS do seu jogo. Então vamos supor que o FPS do seu jogo por algum motivo tá ruim, porque você tá com uma máquina assim que não é tão boa, né? Fazer o quê? Essa é a vida. E ele tá lá a 30 FPS. Quando eu for aplicar o pulo, ele vai aplicar o pulo a 30 FPS. O update vai ser chamado 30 vezes por segundo e vai aplicar o pulo numa quantidade de força específica, dependendo do FPS. Porém, vamos supor que por algum milagre o seu computador dá uma melhorada e ele aumenta o FPS para 40. Aí, na hora que você for pular de novo, o seu personagem ele vai pular. Tudo bem, ele vai pular, mas ele vai pular um pouco mais forte, porque a gente está chamando o update com mais prioridade, né? Ele vai ser chamado com mais taxas. E aí o que vai acontecer? Uma hora ele tá pulando fraco, uma hora ele tá pulando alto. Se você tiver no multiplayer, você já sabe que isso vai dar BO, né? Porque dependendo, aí quem vai ganhar é quem tá com FPS melhor. Então o update para esse caso, não é o mais recomendável. Quando a gente está utilizando física, que é o read body, e a gente precisa ter uma maior precisão nesses cálculos, a gente não utiliza o update. A Unity ele tem um outro método pra gente, que é o fixer update. Então a gente vai criar ele aqui. Eu vou escrever aqui fixer update, ou seja, é um update fixo. Ele vai ser chamado numa taxa fixa. Se ele tiver que ser chamado, por exemplo, 50 frames por segundo, ele vai ser chamado 50 frames por segundo, 50 vezes, aliás. Ele não vai ficar sendo chamado em quantidades variáveis, igual ao caso do update. Então, no caso da física, se a gente colocar aqui um cálculo para aplicar uma força para o nosso pulo, ele vai sempre aplicar do mesmo jeito, independente do FPS do seu jogo. Então, sim, vamos colocar tudo que é física dentro do fixer update. Ouviu, Ed? Sim, pode deixar que eu já anotei o recado e vou alterar todo o meu código. Porque esse querido aqui usa o update. Então vocês já estão vendo, né, como que é. Bom, então vamos lá. Recebi muita bronca. Vamos pegar aqui então o nosso read body através da nossa variável RB. E a gente, como eu tinha dito, tem aqui o add force. O add force, a gente está vendo aqui, ele pede pra gente, tem aqui, a direção da força que a gente vai aplicar. Como a gente vai pular, a gente tem que aplicar uma força para cima, né? Pra gente pular, né, para cima. Então a gente pode utilizar aqui na Unity, a gente tem o vector2, a gente tem aqui o nosso comando up. O que é um vector2up? Na verdade, ele é um vetor que tem as coordenadas em x, ela é 0, e em y, ela é 1. Então a gente está dando uma direção, a gente está dando a direção para cima. Se fosse down, seria 0 e menos 1, que é em y. Se fosse left, menos 1 e 0. E se fosse right, 1 e 0. Certo? Tá, só que a gente não quer aplicar a força igual a 1, né? Nosso personagem praticamente nem vai sair do chão. A gente aqui tá dando uma direção. A gente precisa multiplicar isso pela força. Aí sim, ó, jump force. Então, se eu coloquei lá no Inspector 450, significa que ele vai ser forçado a ir pra cima no valor de 450, porque como está multiplicando por 1, o número 1 ele é um fator neutro na multiplicação. Então, se eu multiplicar aqui 1 por 450, eu vou continuar com 450. Então, aqui eu estou aplicando uma força de 450 no nosso objeto. Antes disso, eu vou resetar a força do meu objeto, para ele não ficar... Vou resetar aqui a velocidade dele para 0, só para a gente resetar mesmo, para ter garantia de que ele sempre vai pular na mesma intensidade. Beleza, aqui a gente está aplicando uma força. Tanto é que se a gente... Vou fazer uma coisa engraçada agora. Vamos voltar para a Unity agora. Vamos só esperar o código. Ai, como eu adoro esses testes. Vamos dar um play. Vamos ver o que vai acontecer do jeito como o script tá. Tchau!
Voou. E ele tá voando ainda, tá? É que a câmera não tá mais renderizando ele, só que ele tá filmando. Tá, ó, pode ver que na posição Y aqui dele, ele tá indo embora, gente. Ele vai até o infinito e além. Por quê? A gente tá fazendo o comportamento que pediu. Ele tá aplicando uma força nele no Fixer Update, ele é chamado várias vezes, então ele tá sempre aplicando essa força nele. Só que, ô Ed, a gente quer aplicar essa força quando a gente faz o quê? Quando a gente aperta o botão. Aê, Maoe. Então, nossa, eu vou cortar essa parte do Maoe. Nossa. A gente só vai poder fazer com que o nosso personagem ele pule quando a gente aperta um botão. Então, o que eu posso criar aqui? Eu posso criar uma variável aqui, booleana, que o Ed chama de bully, Eu sabia que você ia comentar. que se chama canJump. E por padrão ela vai começar verdadeira, ou seja, eu posso pular, então isso aqui vai dizer pra mim se eu tô apertando a tecla ou não. Pode também fazer assim, ao invés de ser canJump, a gente pode colocar assim, por exemplo, jump key pressing. Também pode ficar mais bonito, mais chique, se a tecla de pulo está sendo pressionada. Agora sim, a gente a todo momento tem que verificar se o jogador está apertando a tecla de pulo. Então, para isso, a gente coloca assim no update. Agora sim, o update ele vai ser útil para a gente. Então, o que eu posso fazer aqui? A nossa tecla está sendo pressionada. A gente tem aqui uma classe do Unity chamada input. Através dela eu tenho como ter acesso aos inputs do usuário, seja eles pelo teclado, pelo mouse, pelo touch ou pelo joystick. Então eu posso vir aqui no input, eu tenho aqui o getKey, que eu vou pegar uma tecla aqui. Eu vou utilizar aqui key code para pegar uma tecla, por exemplo, a tecla para cima, que é o arrow up. Então aqui eu estou verificando. Estou apertando a tecla para cima? Se eu estou apertando a tecla para cima, isso aqui vai ficar verdadeiro. Se não, isso vai ficar o quê? Vai ficar falso, obviamente. Então aqui no Fixer Update, o que eu posso fazer? Em vez de eu deixar esse código aqui dentro, eu posso criar, isso aqui é para fim de organização, tá? Eu posso criar uma função aqui chamada doJump, ou seja, realize o pulo. E aí eu passo toda essa aplicação de força para cá, eu dou um Ctrl X e aí ele vai vir para cá, com Ctrl V. E aqui sim, no Fixer Update, eu faço a seguinte verificação. Se o Jump Key Pressing é verdadeiro, eu posso deixar assim, igual a verdadeiro. Ou eu posso deixar também assim, só simplesmente subentende-se. Eu posso chamar aqui o doJump. Tá aí ainda, Ed, ou morreu? Estou aí, estou analisando todos os erros que eu cometi, vendo eles sendo consertados ao vivo. Agora a gente salva aqui o script. E agora vamos ver se isso está funcionando, né? Porque se não estiver funcionando, eu vou pagar micão, né? Vamos dar Eu posso imaginar que ele vai fazer algo engraçado. pode ser que ele pule muito alto, mas isso a gente pode consertar. Ó, apertei aqui pra cima e ele tá pulando, só que, gente, ele tá pulando muito alto, né? Aqui o interessante de você ter um inspector, aqui uma variável pública, que em tempo de execução, ou seja, enquanto o jogo está rodando, você pode alterar isso aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui para testar 200, a gente pode ver aqui a força do pulo sendo aplicada. Sabia? Sim. Ela disse que eu tava falando, ó. Sim. Mas eu vou voltar para 450, porque eu quero que ele caia com mais velocidade. Então, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou vir aqui em Edit. Eu vou vir aqui em Project Settings. Eu vou vir aqui na parte de física 2D, a física por padrão no eixo Y, que é a nossa gravidade, menos 9,8, que é bem próxima da nossa física real, mas eu vou deixar aqui 15, negativo. Porque assim, desse jeito, eu acho que eu consigo fazer o personagem ele pular de um jeito mais rápido e voltar para a posição dele de um jeito mais rápido. Perfeito, ficou ótimo. Agora uma coisa, deixa eu só voltar aqui, que o Ed tava tirando sarro antes de acontecer, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Ele é maroto, ele já sabia. O que acontece, gente? Olha isso, ó. Se eu ficar apertando, ele vai indo embora, ele vai subindo. Por quê? É o comportamento que a gente mandou ele fazer, certo? A gente vai subindo. Por que isso tá acontecendo? Ué, eu tô apertando que eu tô dizendo aqui que se eu apertar, ele vai fazer o pulo, e é isso que eu tô fazendo. Porém, vocês concordam comigo, e você também, Ed, vai concordar que a gente só quer que ele pule quando ele estiver no chão, a não ser que eu queira que ele voe. Exatamente, a não ser que você queira fazer uma segunda versão. Exatamente. Só deixa eu mudar aqui pra falso, porque
Ele tá dando aquele pulinho inicial, porque eu tô falando que a tecla tá sendo Eu apertada, né? vi. Só pra constar, né, gente? Bom, então vamos lá. A gente tem que fazer um jeito que o nosso querido personagem, ele só pula quando ele estiver no chão. O que a gente pode fazer? Existem várias soluções, várias mesmo. Isso que é legal na programação. Você tem vários jeitos de fazer uma mesma coisa e todos estão certas. Não tem um jeito certo de fazer. Existem vários jeitos de você contornar esse problema. Eu vou mostrar um aqui, mas pode ser que você A não encontre um. ser que você seja eu e faça assim da maneira errada. Não, gente, ele tá falando bobagem. Os códigos dele são bonitos, sim. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Vamos lá. Tem vários jeitos de você resolver esse problema. Um que eu gosto muito é utilizar um detector para saber se a gente está no chão ou não. Como que a gente vai fazer isso? Lembra da filiação que a gente tinha comentado dos personagens? Então, tá na hora da gente aplicar isso. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no nosso jogador. Eu vou criar um objeto vazio, ó, create empty. Ele não vem com qualquer outro componente, só com o transform, como eu disse. E aqui eu vou ter um objeto que ele vai detectar para mim se o nosso sapinho ele tá no chão. Para eu enxergar esse objeto, eu vou colocar um iconezinho aqui nele, aqui, ó. A gente pode escolher, eu vou colocar roxo porque é a minha cor lá na staff da Condado. E a do Ed também, inclusive. Perfeito. E a gente vai posicionar ele aqui embaixo do personagem. E se você der algum comentário maldoso... Bom, muito bem. Juro que não pensei em nada. Não, gente, não é nada que vocês estão pensando, tá? A gente não tá fazendo mal ao sapo. Exato. O que que tá acontecendo aqui? Esse objeto aqui, ele vai detectar pra gente se o nosso sapinho, ele tá no chão ou não. Eu vou até colocar o nome dele aqui de Ground Check. Como que a gente vai fazer isso? Claro, a gente vai ter que se utilizar de um script para tal. Então, vamos criar aqui um novo C# script. E o nome dele vai ser justamente esse, Ground Check Script. E a gente vai adicionar ele aqui. Você gosta de finalizar os seus scripts com script, né? É, eu quero deixar bem explícito que é um script, apesar de que tá bem na cara, né? Mas vamos lá, essa é a vida. Vamos abrir aqui o nosso script, né? Tanto é que ele tem o nome aqui de script. E o que a gente vai fazer? Bom, aqui eu vou criar uma função que vai retornar para mim se o nosso objeto ele está tocando no chão. Então, eu vou criar ela aqui com public. Ele vai retornar pra gente um booleano, verdadeiro ou falso se está no chão. E o nome dela vai ser is grounded. Está no chão, sim ou não. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem uma coisa muito interessante na Unity, que é um raycast. Eu vou precisar até desenhar aqui. Então, por exemplo, a gente tem o nosso personagem e a gente tem o nosso detector de colisão que está aqui um pouco mais embaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai soltar um raio, né, assim por assim dizer, não é literalmente. Mas a gente vai soltar um raio que vai partir aqui do nosso objeto e a gente vai soltar aqui na direção para baixo. Então, vamos supor aqui que a gente tenha o nosso chão, que ele está aqui embaixo. Quando esse raio tocar o chão, ele vai dizer pra gente, ó, você está encostando no chão. Se esse raio ele não encostar em nada, ele vai dizer pra gente, ó, a gente não está encostando em nada que seja o chão. Então, a partir daí, a gente vai poder detectar se a gente está tocando no chão ou não. Então, o raycast, ele é um raio, e a gente vai ter que definir para ele uma direção para onde esse raio vai. Então, no caso aqui é para baixo. A gente vai precisar definir o ponto onde ele vai iniciar, no caso aqui vai ser na posição do nosso objeto do ground check. E a gente vai precisar também definir um tamanho para esse raio. Isso vai depender muito. Como a gente quer um tamanho mínimo, a gente quer um tipo de detecção bem pequena, a gente não precisa colocar um tamanho tão grande assim. Mas às vezes você vai poder utilizar o raycast para detectar coisas mais longe, mas no caso a gente vai utilizar um valor bem pequenininho mesmo. Então, isso aqui só foi para demonstrar mesmo essa obra de arte. Então a gente vai utilizar o raycast. O raycast a gente chama aqui através do Physics 2D. E a gente tem aqui, ó, raycast. E aqui ele pede pra gente, né, como eu disse, a origem e uma direção. Então, a origem, ele vai ser a partir da posição do nosso objeto. Como a gente pega a posição do nosso objeto? A gente usa aqui o transform, que é o mesmo componente que a gente tem lá no inspector. E a gente usa aqui o position. Então, se vocês forem perceber aqui, quando a gente vem para Unity, a gente tem aqui, por exemplo, transform e a gente tem aqui o position. Então, quando a gente quer pegar a posição dele, a posição atual, a gente utiliza esse comando da Unity.
E aí ele pede também uma direção. A gente vai utilizar aqui o vetor 2 e eu vou usar o down. Como eu tinha explicado para vocês lá no pulo, aqui ele vai usar a direção para baixo. E por fim, ele vai pedir pra gente um tamanho, né, até onde esse raio vai. A gente pode definir isso por inspector. Então posso vir aqui criar um público, float. Eu vou criar aqui, por exemplo, raycast distance. Eu vou definir ele aqui, vai ser a nossa distância. Raycast distance ali. E aqui ele vai retornar pra gente um hit info. Então ele vai retornar pra gente um objeto que tem todas as informações de quem a gente colidiu. Isso se o raio colidiu. Então eu vou armazenar isso aqui numa variável chamada hit. Certo? Então o hit, ele vai conter pra gente em quem a gente colidiu. Então eu posso retornar aqui dessa função se o collider do hit é diferente de nulo. O que isso significa? Se o hit, ele tem um collider aqui, ele bateu em alguém, ou seja, diferente de nulo, existe alguém aqui armazenado, ele vai retornar para mim verdadeiro, ou seja, eu estou no chão, eu estou colidindo com alguém que está no chão. Se ele retornar falso, quer dizer que eu não estou no chão. Você tem alguma dúvida em relação a tudo isso, Ed? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só fico em dúvida se a gente vai conseguir visualizar a distância do raycast. A gente pode visualizar o raycast. A gente tem uma função para desenhar o nosso raycast. A gente pode chamar ela também no update. É interessante isso que você disse. Eu posso criar aqui um update. E a gente tem aqui o draw. A gente tem aqui o debug. E a gente tem aqui o draw ray, que é para desenhar um raio. Ele vai ser, a gente pode definir ele igual o raycast. Então a gente começa aqui do transform position. Ele pede aqui uma direção, no caso aqui é para baixo. É só a gente deixar igual. Ele pede no caso aqui, uma cor pra gente visualizar ele. Eu vou utilizar aqui color. Pode escolher uma cor aí. Pode ser red. O red, que é o padrãozinho. E a distância, né? O raycast distance, ele vai pedir também. E a gente vai poder visualizar esse raio, se você quiser. Perfeito. Então eu vou salvar aqui o script. Vamos voltar aqui para Unity. E o que vai acontecer agora? A gente vai vir aqui no ground check. E eu vou adicionar esse script nele. Eu posso vir aqui em Add Component ou eu posso só arrastar. E aqui eu vou dar uma distância para ele, 0.5. Não precisa ser uma distância tão grande assim. Vocês estão vendo aqui que ele está posicionado na posição Y interna, né? O nosso objeto aqui para baixo. Então eu vou só dar um play aqui, só pra gente ver a visualização do nosso raio. Então, quando eu pular, ó, tá vendo ali na cena? Aqui na cena, que ele aparece o nosso raio. Olha o raio aqui, tá vendo? Um rabinho. Ó, o raio. Interessante, eu pensei que ia aparecer na janela de game. Não, isso é um gizmo, ele só aparece na janela de cena. Como, por exemplo, o iconezinho da câmera aqui, que a gente tem. Esse iconezinho, ele só aparece aqui. Todos esses gizmos, eles só aparecem na nossa janela de cena. Então, beleza, a gente fez o nosso raiozinho aqui e ele tá retornando pra gente verdadeiro ou falso. Só que a gente não tá utilizando essa informação em lugar nenhum, né? Vamos só tirar aqui a partezinha do raio, só foi pra te demonstrar mesmo. Só que ele não tá utilizando isso aqui. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso jump script e a gente quer utilizar essa informação. Eu tenho que fazer uma referência ao nosso ground check, eu tenho que utilizar ele aqui dentro do nosso script. Então, o que eu posso fazer? Tem várias formas para você fazer essa referência, mas o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui pública do tipo ground check script e eu vou chamar ela de ground check. E aí eu vou salvar aqui. E aqui o que eu vou fazer? Aqui no update eu vou criar aqui uma variável chamada, uma variável booleana aqui, uma variável de boolean. Que agora sim vai ser o canJump. E o canJump ele vai ser definido da seguinte forma: se eu estou apertando a tecla e também se eu estou no chão. Então eu vou pegar aqui o ground check e eu vou chamar aqui o isGrounded. Então essa variável vai me retornar verdadeiro se eu estou apertando a tecla e ao mesmo tempo eu estou no chão. Qualquer uma dessas duas operações retornar falso, eu não posso pular. Ou eu não apertei a tecla ou eu não estou no chão. Ou os dois, inclusive. Então aqui eu vou só mudar então para o canJump.
Agora sim eu estou fazendo referência a essa informação. Vamos voltar aqui para a Unity, mas eu preciso especificar para a Unity quem é o objeto GroundCheck. Não adianta só eu definir ele lá no script. Então eu vou vir aqui. Até porque ele não é adivinha. Exatamente. Eu tenho que vir aqui, ó, tá vendo? Ele está pedindo um componente do tipo GroundCheck. Então eu vou pegar ele aqui, que eu tenho como filho, e setei ele aqui. Agora sim, essa informação está sendo utilizada a nosso favor. O recache só detecta se você especificar o layer, né? Exatamente. Aqui ele está detectando que eu estou colidindo com quem, o GroundCheck? Que eu estou colidindo com o próprio personagem. Então ele vai, do mesmo jeito, retornar verdadeiro. Eu não estou especificando com quem eu quero colidir. No caso, eu só quero saber se eu estou colidindo com o chão. Então o que eu vou fazer? Tem também várias alternativas para resolver isso. Mas uma alternativa que eu gosto muito é utilizar o layer. Então todo mundo que for chão, eu vou adicionar aqui no layer de chão. Então eu vou vir aqui em Add Layer e eu vou dar um nome para esse layer de Ground. Só que aqui eu não adicionei, eu só criei esse layer. Agora eu tenho que vir aqui em Ground. Agora todo mundo que tiver esse layer, todo mundo agora vai ser detectado com esse tipo de identificação. Então aqui, no meu Raycast, deixa eu só dar um Enter aqui. Além de pedir tudo isso, ele vai pedir um layer também agora. Então eu vou vir aqui em Layer Mask, Get Mask, e aqui eu vou falar que é o Ground. Então eu só quero saber quando é chão. Eu não quero saber quando são outros objetos. Então vou dar um Ctrl S. Agora sim tudo tem que funcionar, senão eu vou desistir desse vídeo aqui. Vamos lá, vou dar um play. Apertei e agora sim, ó, eu tô apertando e ele só pula uma vez, quando tá no chão. Perfeito. Isso vai acontecer sempre, porque se, por exemplo, eu tô aqui nesse... Eu vou dar um Ctrl D para duplicar aqui, isso até é uma dica, você pode dar Ctrl D para duplicar, e eu vou colocar ele aqui do ladinho. E eu vou colocar o meu personagem aqui. Como ele também tá no layer ground, ele também vai ser utilizado nessa parte aqui. Se fosse qualquer outro objeto, talvez isso não estaria funcionando. Então, sempre quando eu quero o chão ou qualquer outro local que seja uma plataforma onde eu possa pular e interagir, ela tem que estar dentro desse layer, para a gente poder fazer essa identificação. Bom, então a gente fez o script de pulo. Eu acho que para esse vídeo até tá de bom tamanho, né? Literalmente. Perfeito. E a gente vai continuar nos próximos vídeos. Agora a gente vai pegar mais na parte de script, a gente vai mais direto, que a gente primeiro quis dar a introdução sobre a Unity mesmo, mas agora a gente vai dar prosseguimento com o nosso jogo. Então, nesse vídeo eu acho que já tá bom por aqui. Eu espero que deu pra entender algumas coisas e deu pra sanar algumas dúvidas. Se tem alguma coisa pra dizer, Ed, alguma coisa que você queira falar pro nosso público? Bom, é isso aí, eu tô gostando muito da aula. Eu aprendi finalmente que uso o Raycast para detectar a colisão, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que vai rolar Game Jam lá no condado, né? Uma Game Jam chamada Brave Jam. Se vocês quiserem participar, é só passar lá e se inscrever. É isso mesmo, pessoal. Se inscreve lá. Você tem 9 dias para fazer um jogo, vai ser bem interessante. A gente tá vendo lá, tem bastante prêmios interessantes, inclusive em dinheiro, né, Ed? Grana. Exatamente. Grana. São cerca de R$500 em prêmios. Não percam. É isso aí, pessoal. Passa lá no Condado, passa também no meu blog sobre C#. Você quer deixar algum site aí também que você quer divulgar, Ed, ou não? Não tem nada? Por enquanto só o Condado mesmo. É isso aí, pessoal. Então, no próximo vídeo a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso jogo. Vamos fazer mais scripts, vamos fazer o level design. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada, Ed, por ter a paciência, ficar aqui, participar, interagir. Para mim é um prazer, é uma honra e eu aceito sempre os convites que forem dados posteriormente. Agora você vai ter que acompanhar isso até o final, porque você vai ter que fazer esse tutorial aqui comigo sempre. Perfeito. Tá bom, gente? Então, só pra finalizar aqui, salva a sua cena pra você não fechar o Unity tudo que você fez e ir pras cucuias. Dá um Ctrl S e pronto, sua cena foi salva. Você sabe quando a sua cena não tá salva, quando tem um asterisco aqui do lado do nome da sua cena. O mesmo vale pros scripts. Tem um asterisco aqui, ó, vou fazer só uma alteraçãozinha aqui. Você vê que fica esse asterisco, quer dizer que você não salvou. Então, você dá um Ctrl S e aí quer dizer que tá tudo salvo, tá tudo bonitinho. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigada, Ed, por estar aqui.
Tamo junto. Falou, É galera. isso aí, gente. Tchau, até o próximo vídeo.